Então, dando continuidade, né, a nosso vídeo da transformada de Laplace, tá? Ah, como que a gente pode utilizar ele para auxiliar a resolver funções derivativas, tá? A transformada de Laplace ela tem uma função muito interessante, tá? Então, tá aqui, eu botei aqui, copiei aqui a nossa função de transformada de Laplace, né? Parece que é uma continuação da minha janela, até. Tá? Então, se a gente pegar a minha transformada de Laplace, em vez de botar uma f de t aqui, a gente botar aqui uma derivada primeira, por exemplo, da minha função f de t. Tá? O que acontece aqui? Né? Em vez de ter a minha f de t aqui, como a gente tinha aqui, na minha transformada de Laplace, tá? A gente tinha anteriormente f de t aqui. Agora aqui a gente vai ter, né, como eu estou colocando uma ddt da minha f de t, eu vou ter a primeira derivada dessa minha função f de t, tá? Aqui dentro da minha transformada de Laplace, tá? Como que a gente resolve essa derivada, tá? Nós vamos utilizar o método mais normal de solução de derivadas, né? Que seria por derivação por partes, né? Então a gente tem aqui a minha função u, né? E essa daqui seria a minha função dv, tá? Então esse aqui seria o meu dv, tá? E aí a solução de u vezes dv, né? A gente vai ter aqui a minha função u vezes dv, tá? Menos, tá? A integral de v vezes du, tá? E a integral de v vezes du seria a integral dessa minha derivação, da minha f de t vezes menos s, tá? Vezes e na menos s dt, tá? O meu s é constante, tá? Então, já que meu s é constante, eu consigo tirar ele para fora dessa derivada, tá? Isso daqui vai me dar igual, né? A e na menos st f de t nos limites de integrações de zero a infinito, tá? Menos s vezes a integral de zero a infinito da minha f de t vezes e na menos s t dt, tá? Ah, mas olha só que interessante, né? Quem que é essa derivada aqui? Quem que é isso aqui? Tá? Isso aqui a gente já calculou aqui em cima, né? Olha aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que a minha transformada de Laplace dessa função. Então, isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que a minha f de s, tá? A minha função, meu espectro da minha função de fs, tá? Antes de escrever isso aqui de outra forma, né? Aqui a gente tem um intervalo de integração, né? A gente ainda consegue resolver essa função aqui. Isso aqui é muito simples, né? Se eu botar aqui e na menos s de t, tá? No limite em que meu t é igual a zero, tá? Isso aqui vai ficar zero, isso aqui vai ficar 1. Logo, isso aqui vai ser minha f de t, tá? No limite que isso aqui tende a infinito, né? Tá? Então a gente teria aqui, né? Menos. No limite que isso aqui tende a infinito, eu ficaria com e na menos s infinito. E isso aqui tende a zero, né? Porque a nossa função é o decaimento exponencial. Então, à medida que t tende a zero, isso aqui tende a infinito, essa minha função aqui tende a zero, tá? Então, uh, como solução aqui, a gente fica apenas com a nossa f de t, tá? Então, por causa desse limite, isso aqui nada menos é do que a minha f, né? Menos a f de zero, tá? Vezes s vezes o espectro que surgiu ali da minha solução, da minha f de t, ok? Tá? Uh, isso é para a primeira derivada, certo? Então, para a primeira derivada, a gente obtém, né, que ela seria a minha f de zero mais o s vezes o espectro, né, a minha transformada de Laplace da minha função em função de s, tá? Se eu generalizar para uma derivada na n, tá? Eu vou ter aqui sempre, né, a minha derivada de n menos 1, tá? Em zero, tá? Menos s da minha f de n menos 2, tá? Observe que aqui eu estou reduzindo a dimensionalidade, tá? Das minhas derivadas, tá? S menos 2 aplicadas à minha função em zero, tá? E aqui eu vou sempre ir aplicando essa função, né? Como essa integral, assim, eu vou sempre cair numa integral por partes aqui, tá? A solução dessa integral sempre vai ser uma integral por partes, toda vez que eu for resolvendo ela,
tá? E aí, então, eu sempre vou ter aplicando elas no limite de zero até infinito, de zero até infinito, tá? Quando eu fizer para infinito, ele sempre vai tender a zero, logo eu sempre vou ficar com a minha f de zero, tá? Toda vez que eu aplicar e for resolvendo para minha enésima derivada dessa função. E a última derivada, então, eu vou ficar aqui com o meu espectro da minha função de Laplace de s elevado na n, porque esse s sempre vai surgir da minha função de derivação. Tá? Dessa forma, eu consigo criar uma equação generalizada de redução de ordens, tá? Para resolver uma f de t de ordem n, no meu problema, certo? Tá? Deixei aqui, então, o livro, né, o Steve Burton também tem a explicação dele, a aula dele sobre isso, para vocês assistirem. Deixo o link como tarefa para vocês, tá? E agora nós vamos resolver, então, um problema, tá? Vamos fazer o exemplo resolvendo um problema, então, de transformadas de Laplace para resolver EDP, tá? EDO, no caso, né? Aqui é uma derivada simples, tá? Então, a gente tem aqui a minha segunda derivada de x, tá? Vezes a vezes x mais b na x. Esse é o clássico problema do oscilador harmônico simples, tá? Deixa eu tirar minha cara da frente do oscilador. Tá? Então a gente tem essa bolinha balançando aqui, tá? Que resolveria a solução desse problema. Tá? Como toda equação diferencial, né, a gente, para conseguir ter a solução dela, a gente precisa das condições de contorno. Tá? Então a gente sabe que, como condições de contorno, tá, quando o meu x for igual a zero, eu vou estar começando esse problema em x igual a zero. Então a gente pode botar x igual a zero aqui, né? X igual a zero. Tá? E aí, quando ele estiver em x igual a zero, em t igual a zero, né? Tá? Ele vai estar começando e ele vai estar com uma velocidade v0. Tá? E aí, então, se a gente pegar, né? Quem que seria a transformada de Laplace de x dessa minha primeira equação diferencial? Tá? Então, a primeira derivada seria, né, a minha f em zero. Tá? Então, minha f em zero seria meu x0. Tá? Minha f em zero seria o meu x0. Seria o momento inicial que eu estou com x ali. Tá? Vezes s vezes o espectro dessa minha função em função de s. Tá? Vezes minha f de s. Tá? Essa funçãozinha aqui. Certo? A segunda derivada, a gente já utiliza essa equação mais genérica. Né? Então, aqui no caso, eu tenho a ordem 2, né? Então, seria a minha f de n menos 1, né? Então, meu n aqui seria igual a 2, tá? Então, 2 menos 1, né, seria 1. Então, seria a minha f', né? Minha f' em 0, tá? Minha f' em 0, f1 em 0. Tá? A minha F1 em 0, a gente definiu que ela é a minha velocidade inicial quando eu comecei a minha contagem. Tá? Então fica aqui o meu V1, certo? Vezes AS, tá? Multiplicados pela minha F em N-2, tá? N-2 aqui, tá? N-2, N é igual a 2, 2 menos 2, isso aqui vai dar 0, tá? Então isso aqui seria a minha F0, né, do meu problema, tá? Isso aqui já zera a minha função, tá? Então eu não preciso mais calcular ali, eu posso calcular aqui, né? Então S igual a 2, tá? Minha transformada de Laplace dessa primeira, tá? Da minha F0, tá? Isso aqui a gente já calculou aqui em cima, tá? Então eu não preciso calcular de novo essa funçãozinha ali. Então eu vou ficar com menos V0, S de x, né, da minha função em f menos 2, que vai ser 0, tá? Então meu, que vai ser o meu x0, tá? Mais S menos 2 aqui, né? Então meu n é igual a 2 da minha f em s, tá? Ou seja, da minha função f em s, tá? E assim eu consegui calcular a minha transformada de Fourier, a minha transformada de Laplace, desculpa, para minha função essa daqui e essa minha função aqui, tá? Qual que seria o próximo passo, então, né? Basta a gente substituir, tá? A gente tem a transformada de Laplace para isso aqui,
tá? Eu vou substituir nessa função. Essa função aqui, eu vou utilizar tudo isso aqui e vou colocar aqui, tá? Então, isso aqui, tá? Vai ser tudo isso aqui. Peraí, deixa eu apagar esse pedaço aqui, né? Porque esse pedaço aqui não faz parte, tá? Isso aqui eu coloquei ali, tá? Isso aqui nada mais é do que meu x, dois pontinhos, minha segunda derivada, né? Vamos escrever em função de segunda derivada. Talvez você esteja mais acostumado com isso aqui. Não sei como é que vocês utilizavam, tá? Anteriormente, tá? Tanto faz, tá? Equivalente. Vezes quem? Vezes a, vezes essa derivada, a segunda derivada aqui. A primeira derivada, né? A primeira derivada a gente calculou. Ela é isso aqui, tá? Então, a gente vai pegar esses valores aqui, vai multiplicar por a, tá? Esse a aqui, tá? E substituir. Então, vai ficar a vezes isso aqui, a vezes isso aqui, tá? E o b, tá? O b de x, x é igual ao meu n quando o meu n for zero, tá? Quando o meu n for zero, tá? Vai sobrar apenas esse meu s aqui, tá? Então vai sobrar apenas meu f de s, tá? Então eu posso substituir apenas por b de f. E isso tudo aqui vai ser igual a zero, tá? Para contemplar essa equação aqui, tá? Agora eu vou organizar essa expressão e vou botar tudo que tem delta, o espectro de um lado e tudo que é condição inicial do outro, tá? Então aqui eu tenho s ao quadrado mais as mais b, tá? Ou seja, eu tenho um polinômio agora, um polinômio de segundo grau, tá? Vezes um espectro em função de s, tá? E aqui eu botei então s multiplicados por x0, v0 e x0, que são as condições iniciais do problema que a gente tem calculado, que são fáceis de calcular, tá? Então, para me resolver essa expressão aqui, tá? Eu vou ter que meu x de s, né, que é essa função aqui, eu não sei quem que é, tá? O meu x de s eu posso escrever ele simplesmente passando toda essa expressão aqui, né, por outro lado, tá? E aí eu vou ficar com s de x0, v0 como as condições iniciais e aqui o meu s quadrado vezes a mais b, tá? Então, é possível, tá, resolver essa equação agora, tá, calculando as funções de Laplace inversa. Então, se eu considerar agora os coeficientes, tá, que normalmente são dados nesse problema, por exemplo, o coeficiente a igual a 5, b igual a 4, x0 igual a 2 e a minha velocidade inicial igual a menos 5, tá, basta eu substituir agora esses coeficientes, tá? Basta eu substituir esses coeficientes que eu conheço, tá? E aí eu vou ficar com tudo isso aqui em função de S, tá? No momento que eu fico em função de S, isso aqui tudo, tá? Para mim resolver essa expressão, eu vou ficar com um pouquinho de álgebra, eu vou ficar com uma álgebrazinha simples, tá? Eu vou ficar com uma álgebrazinha simples para resolver esse problema, tá? E aí, misturando aqui, né, fazendo aqui, decompondo essa funçãozinha aqui, eu vou obter esse resultado aqui, tá? Então eu vou ficar aqui, né, essa função de x de s vai ser dada por essa expressãozinha aqui, tá? É uma outra forma da gente resolver, então, o problema do oscilador harmônico simples, tá? E aí, agora, para transformar, né, disso aqui, tá? Dessa expressão aqui, tá? Da minha transformada de Laplace para para x de t, que é o que eu quero descobrir, tá? Eu posso simplesmente utilizar aquela tabelinha de identidade que a gente olhou para vocês. A gente tem que 1 sobre S menos alfa é igual à transformada de Laplace de E na lambda t. Tá? Ou seja, eu vou calcular a função inversa de Laplace aqui, vou calcular a função de Laplace aqui, então eu vou passar, né, dessa função, eu vou escrever agora minha f de t em função desses valores. Então eu tenho aqui s mais 1. Logo, eu tenho s mais 1, meu lambda é igual a menos 1.
Então, lambda é igual a menos um, aqui eu vou ter essa função e na menos t. Aqui eu tenho 1 sobre s mais 4, logo meu lambda aqui é igual a menos 4. Tá? Então, eu vou substituir aqui por lambda igual a menos 4. Tá? E assim a gente calculou, então, quem que é o meu x de t utilizando a transformada de Laplace. Tá? Espero que vocês tenham achado interessante a transformada de Laplace. Tá? Ela vai ser bem útil quando a gente for resolver equações diferenciais complexas, tá? Principalmente para controles dinâmicos, que é um dos conteúdos das próximas disciplinas que a gente vai ter na sequência uh, de análise de dados, tá? Então eu vou deixar aqui esse exercício para vocês fazerem, tá? Ele é bem parecido com o que a gente estava fazendo. A única diferença é que agora, tá, é que agora a gente tem um oscilador harmônico forçado, tá? Então a gente tem um UDT aqui, tá? E aí a pergunta é, o que acontece com a função UDT, tá? Se o meu UDT for igual à função delta de Dirac, tá? Para t. E o que acontece se o de t for igual a 1? Se essa função for uma função constante, tá? Igual a 1, tá? E aí a gente já viu né, que a transformada de Laplace ela é ótima para resolver essas funções constantes, né? A função delta de Dirac, então eu vou deixar aí como atividade para vocês fazerem e resolverem esse problema, tá bom? Então tem bastante coisa aí para vocês trabalharem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como sugestão de leitura, tá? Tem aqui o vídeo do Burton, que eu vou tentar deixar sempre o link para ele, para vocês não precisarem ficar procurando, tá? Mas ele também tem as playlists lá com todo o desenvolvimento do conteúdo que vocês podem pegar direto de lá, tá bom? Muito obrigado, tá? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre ondaletas e análise de multidimensões, tá? A princípio, a próxima aula ela vai ser presencial, então eu não vou gravar vídeo para ela, tá? Então a gente se vê na próxima aula.